O Petropec, Sistema Integrado de Aumento de Produção Gás-Óleo da Fluxotécnica, foi projetado para aumentar drasticamente as reservas recuperáveis de gás e óleo em campos marginais. Muitos poços de óleo com gás associado fluem sem a necessidade de meios artificiais de elevação. No entanto, com o tempo e o declínio da pressão do reservatório, torna-se necessária a utilização de meios artificiais de elevação para a produção de óleo. Neste momento, a pressão do gás na região anular do poço passa a limitar consideradamente a entrada do fluxo do óleo no fundo do poço e a produção de óleo. O poço passa a produzir com menor vazão de óleo em função da redução da pressão do reservatório e da elevada pressão que se opõe à formação. Os poços de gás natural normalmente fluem sem a necessidade de meios artificiais de elevação. No entanto, muitos poços produzem líquido, condensado, água ou ambos em algum estágio do seu ciclo de vida. Se este líquido não for removido do poço, ele irá acumular, inibir o fluxo de gás do reservatório para o fundo do poço, inibindo a produção de gás. As pressões e as vazões de gás diminuem com o tempo. O acúmulo de líquido no fundo do poço inicia um processo de afogamento, finalizando com a morte ou inutilização do poço. A velocidade do gás cai abaixo da mínima requerida para remover o líquido. A existência de líquido no fundo do poço agrava a redução da produção de gás. A pressão dinâmica na tubulação de produção cai, reduzindo a vazão de gás natural. O nosso sistema pode ser utilizado juntamente com soluções custosas de estimulação e produção de gás e líquidos como fraturamentos, plug lift, bombeio mecânico ou mesmo em alguns casos postergá-los e substituí-los. O Petropec, uma unidade autônoma sendo fornecido em skids e containers com isolamento térmico e acústico, atendendo às mais rigorosas normas de segurança, Zona 1 e 2 da IEC, Classe 1 Divisão 2 da NEC e normas ambientais internacionais. O Petropec pode operar com gás ácido e líquido na sucção. O líquido é separado até mesmo quando existe vácuo na sucção, sem a necessidade de equipamentos adicionais e energia elétrica. A unidade compressor standard é do tipo parafuso, hermeticamente selado com poucas peças móveis. A variedade de modelos e o grande range de trabalho garante a operação em baixas pressões de sucção, inclusive em vácuo, e com pressões de descarga de até 2.500 psi. O painel supervisiona e ajusta as condições operacionais do equipamento a do poço, de forma segura e eficiente. O Petropec possui diversos modelos padronizados com acionamento com motor a gás natural do próprio poço ou elétrico. Para aumento da segurança, utilizamos partidas com motores de arranque pneumáticos. Os diversos conjuntos de motores e compressores permitem produzir com menor potência maior vazão. Os scrubbers e blow case permitem eficiente separação e reinjeção de líquidos, podendo ser confeccionado com projetos customizados. O líquido separado é reinjetado na linha de produção de gás ou transferido para tanques localizados na região do compressor. O Petropec instalado na cabeça do poço de óleo com gás associado reduz a contrapressão da região anular. Isso incrementa a entrada de fluidos, óleo, água e condensado no fundo do poço. O objetivo das aplicações do Petropec nos poços de gás associado é reduzir a pressão na região anular a valores próximos do zero, aumentando a produção de óleo e gás. Com o tempo, após o declínio da pressão do reservatório, o volume de líquido aumenta no fundo do poço. O Petropec, instalado na cabeça do poço, eleva o fluxo acima da velocidade crítica, permitindo que o líquido seja retirado continuamente.
A retirada do líquido aumenta a performance do fluxo de entrada de gás, desbloqueando a formação. Os maiores incrementos de vazão ocorrem quando o Petropack descarrega os poços do líquido. O Petropack diminui a pressão na cabeça do poço e aumenta a vazão de gás e a sua vida útil, mantendo o poço sempre descarregado de líquido. Entre suas aplicações destacamos: aumento de produção de gás em poços depletados através da redução da pressão dinâmica na cabeça do poço para valores abaixo da pressão da linha de produção. Aumento da produção de gás retirando o líquido do fundo do poço. O líquido cria uma coluna hidráulica selando o poço de gás. O Petropack mantém o poço descarregado de líquidos, resultando na máxima produção de gás. Aumento da produção de óleo e gás nos poços de gás associado, reduzindo a pressão na cabeça do poço que se opõe à formação. Testes de curta e longa duração. Substituição de grandes compressores de gás que não conseguem operar com baixas pressões de sucção. Coleta de vapor. Passagem de PIG. Primeiro estágio dos grandes sistemas de compressão que estão operando com baixas pressões de sucção. O Petropack tem aumentado a produção de gás e óleo, estendido a vida útil econômica dos poços e aumentado as reservas recuperáveis nos Estados Unidos e Canadá. Isso significa lucros, empregos e preservação do meio ambiente. Agora disponíveis no Brasil e ao seu alcance. Fluxotécnica 713461-9001 www.fluxotecnica.com.br. O Petropack, sistema integrado de aumento de produção gás-óleo da Fluxotécnica, foi projetado para aumentar drasticamente as reservas recuperáveis de gás e óleo em campos marginais. Muitos poços de óleo com gás associado fluem sem a necessidade de meios artificiais de elevação. No entanto, com o tempo e o declínio da pressão do reservatório, torna-se necessária a utilização de meios artificiais de elevação para a produção de óleo. Neste momento, a pressão do gás na região anular do poço passa a limitar consideradamente a entrada do fluxo do óleo no fundo do poço e a produção de óleo. O poço passa a produzir com menor vazão de óleo em função da redução da pressão do reservatório e da elevada pressão que se opõe à formação. Os poços de gás natural normalmente fluem sem a necessidade de meios artificiais de elevação. No entanto, muitos poços produzem líquido, condensado, água ou ambos em algum estágio do seu ciclo de vida. Se este líquido não for removido do poço, ele irá acumular, inibir o fluxo de gás do reservatório para o fundo do poço, inibindo a produção de gás. As pressões e as vazões de gás diminuem com o tempo. O acúmulo de líquido no fundo do poço inicia um processo de afogamento, finalizando com a morte ou inutilização do poço. A velocidade do gás cai abaixo da mínima requerida para remover o líquido. A existência de líquido no fundo do poço agrava a redução da produção de gás. A pressão dinâmica na tubulação de produção cai, reduzindo a vazão de gás natural. O nosso sistema pode ser utilizado juntamente com soluções custosas de estimulação e produção de gás e líquidos como fraturamentos, plugger lift, bombeio mecânico ou mesmo em alguns casos postergá-los e substituí-los. O Petropack, uma unidade autônoma sendo fornecido em skids e containers com isolamento térmico e acústico, atendendo às mais rigorosas normas de segurança, Zona 1 e 2 da IEC, Classe 1 Divisão 2 da NEC e normas ambientais internacionais.
O Petropec pode operar com gás ácido e líquido na sucção. O líquido é separado até mesmo quando existe vácuo na sucção, sem a necessidade de equipamentos adicionais e energia elétrica. A unidade de compressor Standard é do tipo parafuso, hermeticamente selado com poucas peças móveis. A variedade de modelos e o grande range de trabalho garante a operação em baixas pressões de sucção, inclusive em vácuo, e com pressões de descarga de até 2.500 psi. O painel supervisiona e ajusta as condições operacionais do equipamento a do poço, de forma segura e eficiente. O Petropec possui diversos modelos padronizados com acionamento com motor a gás natural do próprio poço ou elétrico. Para aumento da segurança, utilizamos partidas com motores de arranque pneumáticos. Os diversos conjuntos de motores e compressores permitem produzir com menor potência maior vazão. Os scrubbers e blow case permitem eficiente separação e reinjeção de líquidos, podendo ser confeccionado com projetos customizados. O líquido separado é reinjetado na linha de produção de gás ou transferido para tanques localizados na região do compressor. O Petropec instalado na cabeça do poço de óleo com gás associado reduz a contrapressão da região anular. Isso incrementa a entrada de fluidos, óleo, água e condensado no fundo do poço. O objetivo das aplicações do Petropec nos poços de gás associado é reduzir a pressão na região anular a valores próximos do zero, aumentando a produção de óleo e gás. Com o tempo, após o declínio da pressão do reservatório, o volume de líquido aumenta no fundo do poço. O Petropec, instalado na cabeça do poço, eleva o fluxo acima da velocidade crítica, permitindo que o líquido seja retirado continuamente. A retirada do líquido aumenta a performance do fluxo de entrada de gás, desbloqueando a formação. Os maiores incrementos de vazão ocorrem quando o Petropec descarrega os poços do líquido. O Petropec diminui a pressão na cabeça do poço e aumenta a vazão de gás e a sua vida útil, mantendo o poço sempre descarregado de líquido. Entre suas aplicações destacamos: aumento de produção de gás em poços depletados através da redução da pressão dinâmica na cabeça do poço para valores abaixo da pressão da linha de produção. Aumento da produção de gás retirando o líquido do fundo do poço. O líquido cria uma coluna hidráulica selando o poço de gás. O Petropec mantém o poço descarregado de líquidos, resultando na máxima produção de gás. Aumento da produção de óleo e gás nos poços de gás associado, reduzindo a pressão na cabeça do poço que se opõe à formação. Testes de curta e longa duração. Substituição de grandes compressores de gás que não conseguem operar com baixas pressões de sucção. Coleta de vapor. Passagem de PIG. Primeiro estágio dos grandes sistemas de compressão que estão operando com baixas pressões de sucção. O Petropec tem aumentado a produção de gás e óleo, estendido a vida útil econômica dos poços e aumentado as reservas recuperáveis nos Estados Unidos e Canadá. Isso significa lucros, empregos e preservação do meio ambiente. Agora disponíveis no Brasil e ao seu alcance. Fluxotécnica 713461-9001 www.fluxotecnica.com.br